Muitos moradores de Campinas. Por um lado, vários bairros ainda possuem ruas de terra e, por outro, as ruas que recebem a manutenção através da operação tapa-buracos ou recapeamento sempre são alvo de reclamações da população. Na Câmara, mais de 1.000 indicações pedem a manutenção ou a recuperação das vias. Além disso, várias leis tramitam nesta casa a respeito do assunto. E a pavimentação em Campinas é o tema do Câmara em Debate de hoje, que vai discutir junto com os vereadores Jairson Canário, do PT, e Seba Torres, do PSB, essa questão. Nós estamos aguardando também o vereador Campos Filho, do Democratas. Eu vou começar com o vereador Canário, com o vereador Seba Torres, do PSB. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mina. Boa tarde a todos que nos assistem para a TV Câmara. Mais uma vez aqui com você, e o assunto polêmico e muito bom. Vereador, recentemente também uma lei de sua autoria foi vetada pelo Executivo e a Câmara derrubou o veto, então a lei foi promulgada pelo presidente da Câmara. Essa lei, ela trata da qualidade do material que vai ser usado, do material para fazer o recapeamento. Vereador, na época do veto, foi dito no veto, a justificativa, que a Prefeitura já faz esse controle de qualidade, já teria outros mecanismos para fazer esse controle de qualidade. O porquê, então, é importante para Campinas ter uma lei como essa do senhor? Exatamente, Miriam. Não só nessa questão, mas eu já tive outros projetos, os quais o Executivo diz que já faz, né? E nós tivemos uma série de demandas aí, de desmandos, né, onde nós sabemos, mesmo da intenção e do profissionalismo do servidor, né, e do executivo, os técnicos, as coisas aconteceram. Então, hoje, está na lei e tem obrigatoriedade realmente tratar com a questão da qualidade do asfalto. Mas não é só a qualidade do asfalto, nós temos 3 ou 4 tipos de asfalto que é comprado, né, pela Prefeitura. Só que nós temos diversos locais para aplicá-lo, tipo de solo, né? Qual é a avenida que vai aplicar. Então, hoje nós temos como realmente fiscalizar. Está lá, vereador, está no papel, tem que ser fiscalizado. Para quem está em casa entender, não é o mesmo tipo de material que é usado em todas as vias de Campinas. De forma alguma. Cada um tem um tipo, dependendo da rua, dependendo do solo. Se for uma avenida que passa o ônibus até, como Exatamente. A gente acabou de falar aqui. É o veículo pesado, é o veículo leve, né? Nós temos essa. Quanto custa? Qual é o preço? Qual o valor de custeio da aplicação de um determinado tipo 1, tipo 2, tipo 4, né? Tudo isso nós precisamos saber. Nós temos que saber o que nós estamos fiscalizando, o que está sendo feito, né? Então, a qualidade é para todos, é para algum tipo, vai ser aplicado em que localidade? Nós temos, nossa região é muito grande e o solo que é aplicado, qual é o tipo para cada solo, né? Para a região norte nós temos um tipo de solo, para a região sul outro. Então, isso nós precisamos saber, tem que estar claro isso, né? Eu não gostaria de amanhã, pela ineficiência, nós estarmos comprando gato por lebre, ou pagando gato por lebre, né? E nós temos outros tipos de asfalto. Isso faz com que o Executivo e os nossos trabalhadores, os nossos técnicos da área de infraestrutura e serviços públicos comecem a avaliar, né, outros tipos de asfalto. Nós temos hoje o asfalto emborrachado. Aonde ele é aplicado hoje em Campinas, né? Então, nós temos várias qualidades de asfalto que pode estar desenvolvendo outros materiais para as necessidades públicas. Sim, agora eu vou fazer uma pergunta aos dois vereadores, mas primeiro eu vou fazer aqui... Seguinte, Mirna, quando nós saímos de uma situação do ano passado, da administração anterior para a administração Pedro Serafim, numa situação caótica de asfalto, onde nós pagávamos R$ 462 reais por tonelada colocada no local. E nós passamos para R$ 300 reais colocado no local. Com a mesma empresa ou não? Não saberia te informar a mesma empresa. Não, eu acredito 300? Que não. Para R$ 300 reais, né? Olha a diferença. A tonelada de massa asfáltica. Colocada no local. Esse é um ponto que não precisamos nem fazer comentários, né? Então, o governo fez esse trabalho. Houve
tempo que foi suspenso, muitos buracos, época de chuva, e aí começou-se a fazer toda essa operação tapa-buracos. E foi difícil, você mesmo deu os números aí que são grandiosos, né? E o que tinha que ser feito? Jogar e tapar o buraco, no primeiro momento. Mas, na realidade, por exemplo, se você for circular, por exemplo, Jardim Nossa Senhora da Auxiliadora, a pessoa chega, sai da Anhanguera, entra na Dom Pedro e entra ali no Tapetão, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, né? Quando chega lá, parece que está andando numa carroça. Por quê? Como é que foi feito e vem sendo feito a operação tapa-buraco? Tem um buraco, o camarada vem, passa a cola, joga a massa e muitas vezes os carros aqui fazem isso. O que deveria ser feito, né, era o corte, né, é a limpeza, é a preparação da base, tirar a massa, preparar a base e jogar e realmente tornar a superfície plana. O que esse modus operandi hoje acarreta? Né? Daqui a pouco tem um buraco de novo. Por quê? Como é que forma o buraco? Né? O buraco é a pressão do pneu do carro, né? Da borracha, e com uma pequena saliência. Do jeito que é feito, deveria ter um equipamento que era para estar batendo, rebatendo e sendo passado naquele local, tornando aquela superfície lisa, impermeável e teria uma vida útil maior. Do jeito que é jogado, eu já vi o camarada jogar do caminhão e ir embora, tapou o buraco, foi embora. Quem veio depois saiu passando por cima e isso não dura, né? Então o custo é maior. Diria que nesse começo de ano isso tinha que ser feito pela grandiosidade, o número enorme, o buraco, tudo bem. Mas daqui para frente, a forma é outra. Naquele trecho ali da Bambina, né, panificador que você entra para pegar Brasil e tal, nossa, ali é horrível. Eu estou dando um exemplo, fala quem chega na cidade, né, pula para tudo quanto é lado o carro. Por quê? É cheio de calombo, de caroço, e assim vai. Entendeu? Então, é um serviço feito de péssima qualidade, né, tem que se reavaliar. Nós passamos por um momento crítico, sim, mas daqui para frente tem que se profissionalizar. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que também proporciona que esses buracos estejam sempre aí. E só para finalizar, eu acho que cada administrador de AR também tinha que sair na rua. A impressão que eu tenho é que eles não vão para a rua. Né? Porque volta e meia, ontem mesmo eu passei num buraco que eu falei, perdi minha roda. Né? Então, se tem alguém na rua vendo, né, tá observando, é a região do administrador de uma AR, ele tem que estar observando que essas coisas, essas informações, se não chegam a ele, saia para a rua para verificar. Hoje são as AR? É o braço da administração. A AR ela tem que repassar para os diversos órgãos. Se o problema é... A Sanasa tem uma questão que ela faz uma manutenção na via, corta e tal. Quem vem depois é uma empreiteira para fazer o asfalto. Agora, é interessante... Eu ainda não vi um serviço de péssima qualidade dessas empreiteiras que fazem um serviço para a Sanasa. Eles cortam com a máquina o asfalto, fazem o trabalho e voltam certinho. Começa a observar. Agora, por que os nossos, né, funcionários, os nossos técnicos, engenheiros, não aplicam essa mesma técnica, vamos dizer assim? Vereador... Então, quando eles colocam da compra do ônibus, quando eles constituem a sua empresa, tem o seu capital de giro e tal, a compra do ônibus, ele joga obrigatoriamente por lei, né, no imobilizado uma depreciação. Então, uma coisa é a compra do ônibus e a sua depreciação, que ele tem como amortizar isso, e a outra coisa é o custeio da planilha de custo. Né? Então, quando ele fala que o ônibus, né, e eu compro o ônibus, eu tenho que pagar o ônibus, nossa, isso é história para enganar, para enrolar, né? Porque não existe isso. Sabe o que eu disse a ele? Não existe isso. Ele tem uma composição de planilha que, por exemplo, uma empresa, nós temos empresas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que elas são monitoradas via satélite, o itinerário, o horário, aonde está o ônibus, quantas paradas e tal e tal. Então, esse custo, então a passagem seria R$10. E não tem isso. Então, é má vontade. Eu costumo dizer o seguinte, os tempos mudaram e nós temos que fazer a diferença. E o próprio empresário tem que entender isso. Não é só ganhar e a mentalidade continuar aquela mentalidade da década de 60, né? Então, o senhor acha que hoje seria um dos princípios, concorda com essa ideia de que se não quer rua esburacada, porque fala, meu carro quebra com facilidade, as empresas poderiam sim pavimentar essas vias? Poderiam. O que eu compro a ideia do vereador Carnário a esse respeito, se vai ter que fazer nas ruas ou não, eu não questiono.
eu questiono a questão. Os empresários, eles podem sim fazer, porque eles têm lucro, sim. Então, o empresário coloca uma frota para atender uma determinada linha de ônibus, coloca 20 ônibus e o preço é esse, combinado, né, de uma certa forma com outros. Por que tem que ser todo mundo igual? O custo não é o mesmo para todas as empresas, mas a tarifa é igual, né? E de repente ela tem uma referência com Hortolândia, ela tem uma referência com Jundiaí e com São Paulo, que não é a mesma coisa, né? O universo é outro, entendeu? E isso é uma mentalidade empresarial retrógrada, do passado, entendeu? E que tem que avançar. Hoje nós falamos tanto na questão da sustentabilidade, né, e tal. O pessoal está vendo que o nosso planeta, nós precisamos ter qualidade de vida. Hoje nós falamos em administração sustentável. Nós temos que... Qual é a cidade que nós queremos? Né? Então, o gestor, o próximo prefeito, ele não pensa que vai sentar na cadeira, eu vou administrar como sempre foi administrar. Não. A metrópole pede outras coisas, inovação, vamos dizer assim. E o empresário, ele também tem que pensar dessa forma. Né? Aquela coisa do passado já não existe mais. Nós temos que avançar. Então, o empresário, ele tem que estar, não só de ônibus, né, todos, mas tem que dar a sua cota social. Ou seja, alguém vem aqui em Campinas, a primeira coisa que ele precisa é de água. Então, vocês têm que me fornecer água porque eu pago. Não é assim. Então, vereador, tem essa questão. Aí... O advogado da Transurc, nessa audiência pública, ele argumentou o seguinte: vamos supor que as empresas sejam responsáveis por pavimentar algumas vias e até recuperar. Aí ele falou a questão da responsabilidade, aí entra nessa questão da qualidade, que é a sua lei. Por exemplo, ele disse, quem vai dizer qual é a qualidade, se aquele asfalto não durar, quem vai ser responsabilizado? É a minha empresa ou é a empresa que fez? Como vai ser isso? Como a gente vai ter controle sobre isso? Porque, na verdade, eles iriam terceirizar esse serviço, porque não tem empresa de ônibus como ela mesma fazer esse trabalho. Como aí garantir essa qualidade? Foi isso que ele colocou também. Nós temos em alguns lugares no nosso município, lá no passado, vamos dizer assim, década de 60, 70, o camarada ia fazer um loteamento, eu entrego com guia, sarjeta e asfalto. Mas na cidade assim. E aí ele passava a máquina, né, jogava uma brita 2 lá e passava asfalto. Embaixo, o correto seria aquelas diversas camadas de sustentação e colocar, né? Então, essa coisa é passado. Hoje, nós temos qualidade, nós temos como fiscalizar. Senta-se na mesa e discute. Quem é a responsabilidade? Bom, ele entrega o asfalto. A Avenida Mackenzie agora, mais recente, eles vão pavimentar, vão entregar um patrimônio de 20 milhões de reais para o município, que é aquela via. Todo mundo fala nas contrapartidas, mas eles vão entregar uma avenida, né? Bom, mas vem cá, eles vão ficar agora, digamos, com o compromisso de fazer o tapa-buraco? Não, eles cederam aquele patrimônio. Então, qualquer materialidade depois de trabalho é da prefeitura. Agora, tem uma outra situação. Quando se senta na mesa, numa audiência, e vamos chegar lá, se isso vai ser aplicado ou não, diversos atores estarão ali. O que fica para mim, o que fica para você, como nós... Então, essa questão de levantar problema antes de sentar na mesa, eu acho que isso aí é só discurso. E aí nós temos que parar com o discurso e colocar as coisas em prática. Então, vereadores, Canário, como que... 1.202 domicílios urbanos que não constam com áreas pavimentadas, segundo o IBGE. Mas quilômetros quadrados de Não, eu estou falando. Isso. Mas eu disse, seriam quais têm itinerário de ônibus? 32.000 residências hoje que não recebem. Eu posso citar muitos ônibus, muitas linhas de ônibus, bairros que não têm itinerário de ônibus. Nós temos um bairro aqui na região do vereador Estão dos Santos, que me falha a memória dele, que tem a média de 73 anos e não tem 1 metro de pavimentação. Na sua lei, né, que a lei já foi promulgada aqui pela Câmara, tem uma parte que diz o seguinte, que é preciso fazer a observância da aplicação das normas da ABNT no mobiliários, edificações, espaços e equipamentos urbanos. Significa que nas novas edificações, a gente sabe porque a gente teve aqui em Campinas problemas com empreendimentos. Essas normas também têm que ser aplicadas nesses locais, é isso? Exatamente. É aquilo que eu digo, a cada local nós temos um tipo de qualidade de asfalto a ser aplicado, que é o de veículo leve, veículo pesado, né? De uma rodovia, de um trânsito rápido, por exemplo, de um trânsito você lento. Vai fazer um empreendimento em determinado bairro, antes aquele empreendedor tem que analisar isso também. Exatamente.
né? Ele não pode simplesmente, eu vou asfaltar. É o exemplo anterior que eu digo, que era da década de 60. Passa a máquina na terra, joga uma brita qualquer e depois joga o asfalto. Já está feito o asfalto. E não é por aí, porque a consequência é depois. Eu vou falando na questão de qualidade do asfalto, e os números que o vereador Canário cita e que poderia estar sendo aplicado. Por exemplo, a questão da cidade de Santos. Na década de 70, descobriu-se, lá tem uma empresa chamada Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos. Nós tínhamos uma aqui no passado que se chama ainda ENDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Era a empresa para fazer o planejamento de Campinas. Mudou radicalmente, né? Hoje está lá. Cada um sabe para que serve. Mas eu diria o seguinte, Santos, a maré, jogava areia para a praia. E eles, todo dia de manhã, o caminhão passava para tirar aquela areia. No começo, eles utilizavam aquela areia para jogar em cima do lixão, para cobrir o lixo. Aí depois, descobriu-se que cada vez mais areia, o que faremos? Começaram a desenvolver um produto que se chamava, um produto chamado lama asfáltica. E eles aplicavam aquela lama, a cidade era praticamente toda de paralelepípedo. E eles começaram a passar aquela lama, ou seja, asfáltica em cima dos paralelepípedos. Começaram, entre aspas, a asfaltar todas as ruas com aquele produto. E aquele produto, ele teve sucesso. Então, um produto de baixo custo. Deixou-se de investir o que se investia em asfalto, né? A empresa que teve aqui no começo do governo Hélio fez algum trabalho nesse sentido com um produto muito similar, muito parecido, né? Mas por que não continuou? Pois é, vou mais além. Existe essas empresas aqui, Rota das Bandeiras e outras aqui, Ecovias, essas que estão aí, eles fazem a raspa, a manutenção do asfalto, e eles têm aquela raspa, que a máquina vem e raspa. Aqui, na saída para Barão Geraldo, para Paulinha, né, do lado eles fazem um depósito ali e vão se utilizando daquele material. Porque aquele material é um subproduto, está lá, né? Então vão se utilizando por aí, mas tirou-se da rua e vai se entulhando e dando destino. Mas por que de repente a nossa prefeitura, num desenvolvimento de Campinas, num pensar e planejar por Campinas, não faz um contato sobre aquele produto e se reprocessa aquele produto, entendeu? Para termos um asfalto, entendeu? De repente, é muito melhor nós termos um asfalto desse em alguns locais do que não ter nada. Eu penso assim, se nós não, melhor alguma coisa do que nada. Então, por que se não faz um tipo de asfalto com qualidade, com um custo baixo, para estarmos pavimentando algumas ruas, viu, vereador Canário, que não vão ser itinerário de ônibus. Eu já não estou nem falando nisso, mas que elas sirvam. Então, nós temos, por exemplo, no satélite Íris 1, né, que até hoje não tem pavimentação, estou dando Rosalina e tantos outros aí, né, que tem que fazer um programa de tal e tal, e que esse programa não sai de asfalto. Então, porque a prefeitura já não se utiliza, né, desses conhecimentos de outras cidades para desenvolver alguma coisa um pouco mais, de um custeio mais barato, onde a prefeitura possa realmente estar aplicando. Isso é possível. Se foi possível em outras cidades, por que não é possível para Campinas? Então, falando em impossível, muitas cidades aderiram. O Jardim das Camélias está entrando agora nessa. É o mais recente que eu conheço, né? É o comunitário. Mas então, muito ledo, são poucos que conseguem. Aí entra aquela história, tem que fazer um planejamento, tem que fazer de todo. Isso demora, Camélias demorou muito tempo, aí, vou chutar aí mais uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, né? Agora que está saindo. Então, não só tem que pagar, porque ontem mesmo. Tem que ter 100% de adesão? Ou não exige 100%? Olha, eu diria, eu não saberia ter essa informação para você, mas eu acredito que não. Mas esse programa, ele é lento. A prefeitura se utiliza dele, mas ele é lento, entendeu? Agora, antes desse programa ser aplicado, ou paralelamente a esse programa, por que não se desenvolve, né, esse tipo de asfalto? Por exemplo, nós temos aqui um estabelecimento, uma base do DR em Campinas. Por que não existe essa parceria para se conversar?
Qual é o produto que está sendo desenvolvido? Nós temos essas empresas todas, concessionária, Ecovias e tal, que eu acredito, Rota das Bandeiras, que eu acredito que já tem uma tecnologia, entendeu? Já de asfalto. Muito embora o asfalto para uma rodovia não seja o similar para uma cidade, né? Na sua grande maioria. Mas é um começo, é uma conversa, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que falta em Campinas, né? É uma autarquia que ela planeja a cidade, que ela busca fazer um trabalho de planejamento e desenvolvimento da cidade. Isso está faltando em Campinas. Sim, vereador Canário. Que nós vamos nessas visitas aos bairros, o último que eu fiz foi no satélite Iris 1, foi no final de semana, e o pessoal me cobrou a questão da pavimentação lá. E existe na macrozona, assim, que eles dizem nesse projeto do plano diretor que vai duplicar e vai fazer um corredor na John Boyd Dunlop. Só que hoje a água que desce da John Boyd Dunlop entra todinha na casa desse povo. Eles não têm garagem, porque tem que fazer uma mureta na frente. E nós, o que se diz na Secretaria de Infraestrutura, que tem um projeto para o bairro. É o que se diz. Só que, na lei de diretriz orçamentária deste ano, né, que está passando pela Câmara aqui esse ano, não menciona nada, nenhum investimento. Para o ano que vem. Não menciona nenhum investimento para aquela população. E eu estou em contato com eles com esse pedido. Então, nós ficamos numa situação, né, que temos que dizer realmente a verdade e lutar para que se reverta. Eu, no meu caso, vou fazer uma emenda ao projeto, né, para que contemple parte, né, porque eu acredito que não vai ser toda a população. Agora, o vereador Canário fez um questionamento de verbas federais. Eu vou falar do governo passado, né, porque esse governo do Pedro Serafim, eles estão aí, vamos falar, 5 meses. No governo passado, foram 3 anos, vamos dizer assim, eu sei, um deputado que é do meu partido, por isso que eu sei, o Jonas Donizete, trouxe R$1 milhão, né, uma verba, uma emenda parlamentar para asfalto em Campinas. Aí eu falo o seguinte, por que os outros secretários do governo Hélio não tiveram essa criatividade de repente, estar buscando essa parceria com o governo federal, até como o vereador Canário fala, a fundo perdido. Parece que falta criatividade. Então, isso faz parte, sim, também dos secretários fazerem. Vereador Canário, 30 segundos. Eu quero